Olá, meus amigos! Nós, do canal NC, sempre procuramos as melhores e mais emocionantes histórias de superação, carregadas de propósito e inspiração para nossos seguidores, bem como procuramos dar visibilidade às pessoas que buscam ajuda para uma segunda chance na vida. E lembramos daquelas pessoas que jamais serão esquecidas, como é o caso de Carina Rodini, uma mulher brasileira batalhadora, que ficou conhecida mundialmente por enfrentar uma doença, a neurofibromatose tipo 1. Quando Carina Rodini tinha 2 anos, sua mãe, Fátima, ouviu de médicos que as manchas no corpo da bebê, chamadas de café com leite, eram causadas por uma doença genética rara, a NF1, neurofibromatose tipo 1. Embora o diagnóstico tenha sido assustador desde o primeiro dia, os sinais mais evidentes da condição começaram quando Carina tinha 15 anos. Tumores, que se tornariam gigantes com o tempo, começaram a crescer nos membros inferiores da adolescente, causando, além de dor e coceira, olhares e comentários indelicados de colegas de escola e até de desconhecidos. Em uma entrevista em 2019, Carina, que na época estava com 29 anos, já tinha tumores que pesavam cerca de 40 quilos. Ela contou que, pela alta vascularização dos tumores, a presença de muitas veias, algumas com até 1 centímetro de largura, os procedimentos para a retirada das massas tinham alto risco e eram limitados. Os médicos não se propunham a tirar mais do que alguns quilos por cirurgia, mas isso mudou um pouco depois. A expectativa para a melhora da qualidade de vida começou a mudar, quando, após participar de um documentário britânico sobre sua doença, Carina notou a repetição de um nome específico nos comentários deixados pelos espectadores. Estavam em inglês e, depois que traduzi, vi que recomendavam um médico que já tinha retirado grandes tumores, relembrou. Tratava-se do norte-americano McKay McKinnon, cirurgião plástico há 37 anos e com uma vasta experiência na retirada de tumores causados pela neurofibromatose, com alguns pacientes até mais comprometidos do que Carina. Em 2011, McKinnon chegou a deixar um paciente 90 quilos mais leve após a remoção de tumores que cresciam em seu abdômen. O procedimento foi feito no French Vietnam Hospital, em Saigon, no Vietnã. Depois de muita pesquisa, a brasileira de Curitiba tornou sua missão levar o especialista para realizar um feito semelhante em sua cidade natal. Com a ajuda de sua irmã, que vive no Canadá e fala inglês fluentemente, Carina entrou em contato com o americano. Após se inteirar do caso, analisar exames e conversar com a equipe médica do Hospital Marcelino Champagnat, onde a brasileira já havia realizado algumas cirurgias, McKinnon aceitou ir ao Brasil. Começou então uma nova fase para Carina e sua família. Os custos hospitalares e de viagem do cirurgião girariam em torno de $38 mil. A maior parte do valor foi coletada por meio de arrecadação online, mas a família também fez esforços. Fátima, mãe de Carina, disse à época: "Vendemos o carro, economizamos muito, tudo pensando nessa cirurgia. Sem o nosso automóvel, ficou difícil até para Carina se deslocar. Inclusive, uma vez, tivemos que ir até São Paulo de ônibus, com leito-cama, porque os bancos comuns não eram grandes o suficiente para ela." A viagem em questão aconteceu com o objetivo de fazer uma ressonância pedida pelo médico em uma máquina maior do que a encontrada em Curitiba, mas, por conta dos tumores, o aparelho também não foi grande o bastante. Quando voltamos, nos indicaram fazer o exame em um hospital veterinário, mas a máquina estava quebrada, contou a mãe na época. A cirurgia estava prevista para 2020, mas com um atraso para conseguir o valor necessário, aconteceu em 16 de novembro de 2021. A possibilidade de uma remoção tão extensa não era bem aceita por médicos brasileiros, mesmo se tratando de cirurgiões renomados e com muitos anos de experiência. Para McKinnon, havia um certo pessimismo generalizado quando se tratava de cirurgias de pacientes com neurofibromatose, mas a palavra inoperável, segundo ele, era somente um ponto de vista. Essa palavra deve estar entre aspas, porque em alguns casos eu não a aceito, e o de Carina foi um deles. É um caso perfeitamente possível de ser operado, disse o médico, explicando que isso não significava um procedimento fácil de realizar. O tumor do neurofibroma provavelmente tem mais tecido vascular ao redor e dentro dele do que qualquer outro tipo de tumor. A cirurgia durou 11 horas, contou o médico à época. No total, foram removidos 30,4 quilos de tumores de Carina.
o que representava cerca de 80% dos tumores que ela tinha no corpo. O restante seria removido em outra cirurgia menor, pelos médicos brasileiros, depois que Karina estivesse bem recuperada do primeiro procedimento. Outra crença comumente difundida entre os médicos brasileiros é de que, mesmo após uma grande retirada, os tumores voltariam a crescer. McKinnon mostrou outros pacientes e afirmou que isso nem sempre é verdade. Ele buscou fazer o mesmo com Karina. Ainda é cedo para dizer quais são os resultados, mas ela está se recuperando bem. A cirurgia radical, de fato, pode prevenir a recorrência de um tumor, e estamos tentando buscar a base científica para essa hipótese. Isso faz parte da minha carreira. Pense na natureza. Se você aparar a flor pelo topo da planta, ela crescerá novamente. Mas, se você destruir as raízes da planta, isso não será possível. Essa pode ser uma analogia próxima ao que tento fazer com a neurofibromatose, explicou ele após realizar a cirurgia de Karina. O que poderia ter acontecido pela doença não ter cura é o surgimento de tumores em outros lugares. A neurofibromatose surge em função de uma mutação genética, que pode estar presente em um dos pais ou em suas células germinativas. No caso de Karina, nem o pai e nem a mãe possuem a doença, e a classe científica classificou a condição de Karina como uma mutação nova da neurofibromatose, um suposto erro genético. Considerada inédita no Brasil pela quantidade de tumor retirado, a operação de Karina serviu de aprendizado para a equipe brasileira, que acompanhou o procedimento. A cirurgia de Karina foi um sucesso à época e ela conseguiu realizar o seu sonho de sair do hospital e comprar roupas novas. Para os médicos, a cirurgia garantiria que Karina pudesse realizar muitas atividades que não eram possíveis antes, como caminhadas mais longas, retorno aos estudos e viagens. Pela extensão da cirurgia, o caminho de recuperação seria longo e a família continuou pedindo ajuda. Entretanto, a alegria de Karina foi ofuscada. Em setembro de 2024, ela compartilhou com seus seguidores que se consultou com uma oncologista para avaliar alguns exames. Há uns 2 meses estou sentindo dores muito intensas nas costas, fora a dor que eu já tinha devido à escoliose, e essa dor está bem mais forte. Ontem, na consulta, expliquei a sua dor para a médica e pelos exames de imagem que ela avaliou, ela me disse que estou com um tumor de aproximadamente 10 centímetros, cerca de 400 ml. Ela ainda completou dizendo que não sabia que tipo de tumor era e que poderia ter relação com a neurofibromatose, como também poderia não ter. Após a biópsia, foi descoberto que se tratava de um tumor maligno na parte das costas, chamado tumor da bainha do nervo periférico. Karina pediu ajuda financeira na internet para ganhar essa corrida contra o tempo. Infelizmente, dessa vez, não deu tempo. No dia 3 de fevereiro de 2025, uma publicação em seu perfil no Instagram comunicou aos seguidores sobre o falecimento. É com pesar que informamos que nossa guerreira tentou ao máximo, mas infelizmente não venceu a luta contra o câncer. Na noite passada, teve uma parada cardíaca, nessa madrugada, e não resistiu. Após uma vida de luta, agora ela descansa. Muitos de seus quase 100 mil seguidores demonstraram seu pesar, bem como não pouparam elogios a Karina, reconhecendo que ela inspirou inúmeras pessoas ao redor do mundo, com sua atitude positiva, enquanto espalhava conscientização sobre a neurofibromatose, ajudando várias pessoas com o mesmo problema. Em uma publicação póstuma, a irmã de Karina disse: "Decidimos então, como família, manter as redes sociais dela com o intuito de ajudar quem precisa com as informações que ela deixou." Que decisão altruísta! Karina jamais será esquecida e merece todas as homenagens possíveis. Ao invés de se deixar ser engolida pela condição, ela apresentou sua realidade ao mundo, documentando suas vivências, obstáculos e fé inabalável através das redes sociais. Ela deu luz a um assunto estigmatizado, explicou o que é a neurofibromatose, sem nunca sentir pena de si mesma. E você que acompanhou este vídeo, se lembrava da história de vida de Karina? Por favor, comente, quem sabe os familiares dela possam ver as mensagens. Obrigada e até o próximo vídeo. Assista ao vídeo indicado. Watch the dubbed video. Mira el video doblado.吹き替え版の動画を見てね. شاهد الفيديو المدبلج. 더빙된 영상 봐. Regarde la vidéo doublée. Schau dir das synchronisierte Video an. Guarda il video doppiato. Смотри дублированное видео. Dub kiya hua video dekho. Dublaj de video yu izle. Tonton video yang sudah didubbing.